Eu tenho a satisfação de estar conversando com o senhor Renato Serafim, que é CEO da Ciarama Máquinas John Deere e é um grande especialista reconhecido por todos aqui no Brasil, né? Do setor de distribuição, com passagem por diversas empresas importantes em cargos de, né, decisão. Enfim, senhor Renato, por favor, existe uma apreensão no mercado? Afinal, o setor de distribuição vive uma crise? Olá, Daniel. Muito prazer estar aqui com você. Eu acredito que falar em crise é muito forte nesse momento, porque o Brasil é muito diverso, né? Hoje nós estamos passando uma situação difícil, principalmente nos cultivos de soja e milho, né? Devido à queda dos preços internacionais, alto custo de insumos, que o agricultor está afetando a rentabilidade. Mas nós vemos culturas aí como cana-de-açúcar, citros, café, em um bom momento. Acredito que a distribuição de insumos, principalmente as teses que gostariam de ter feito a consolidação, tiveram alguns problemas, né? E os problemas deles foi, eu acho que uma expansão muito rápida, expansão para lugares onde tinha uma distribuição consolidada e você pegou clientes que não eram tão bons assim, né? Que teve problema de inadimplência. Acho que excesso no número de fornecedores, as empresas não fizeram uma boa calibração dos fornecedores com quem tinham que trabalhar. E eu acredito muito que os altos custos, né? Uma distribuição de insumos, ela opera com margens muito baixas. Então, todos os empresários, os CEOs, as pessoas que dirigem um negócio de distribuição de insumos, têm que estar muito ciente que o foco nas despesas tem que ser muito resiliente, muito grande, né? E eu acredito que muitas dessas não fizeram essa lição de casa. Mas você vê grandes grupos que estão crescendo e que têm um conhecimento maior do sistema, que são grandes, estão no Brasil todo e continuam resilientes, né? Posso citar aqui a Três Tentos, a Agroamazônia, o Grupo Agrex, né? São empresas que já vieram da distribuição e sabem operar nesse negócio que oscila, né? Que tem altos e baixos, e num negócio que você tem que ter muito foco nas despesas gerais e administração do negócio. Então, para mim, é esse que é o reflexo, né? Então, a crise, né? A gente fala de crise, o tanto de recuperação judicial que o setor está tendo, mas isso não representa nem 2% do total do agronegócio. O Uhum. que as pessoas têm que entender, né, Daniel, é que nós vivemos um negócio de risco. Então, você tem vários riscos, né? Desde o momento que o agricultor coloca uma semente no solo, tudo joga contra, né? Então, é Uhum. pragas, é doenças, é pestes, é seca. Então, tudo joga contra. Então, é uma atividade de risco. Então, quem investe nesse setor tem que saber que isso tem esse viés, né? E tem que saber operar nisso, né? Eu sempre falo, tá, tem que entender essa jornada do agricultor para operar da melhor forma possível. Perfeito. O fato de ter um determinado modelo de negócio de distribuição abalado, né, abre oportunidade para outro tipo de modelo de negócio em distribuição, ou seja, talvez as redes regionais que já têm uma relação mais próxima, consolidada com os produtores, talvez pools de compras, talvez comércio digital, como é o caso próprio do Agrofy Market, né? O que que o senhor opina sobre isso? O Daniel, esse é um bom ponto, né? Eu vejo assim, eu sempre comparei o varejo agrícola com o varejo tradicional, com exemplo, os supermercados, né? Quando as grandes redes chegaram no Brasil, você rapidamente, Walmart, Carrefour, Cassino, eles dominaram 60, 70% do mercado. Mas o Uhum. que aconteceu? Eles não entenderam que o Brasil tem uma diversidade muito grande. Os produtos que dão certo aqui no Mato Grosso do Sul não são os mesmos produtos que dão certo no Nordeste, por exemplo. Então você tem essa diversidade que não entenderam. E com esse crescimento de muitas lojas não entender a diversidade, as redes regionais cresceram muito. Então você vê aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem a Comper, da região de Ribeirão Preto, que eu sou, você tem a rede Savenhago, Paraná, a rede Mufato. Então esses grandes grupos regionais cresceram. No agronegócio, nós estamos vendo muito disso.
grandes redes regionais crescendo, né, como uma Protec, como uma Ouro Safra, né, como grupos aqui do Mato Grosso do Sul que eram muito fortes, que foi consolidado, mas você tem alguns exemplos de grupos que estão crescendo muito por isso, por ser mais consolidado, mas eu vejo uma grande chance de pessoas que têm o agricultor na mão, que conhecem o agricultor, ter sucesso. Pools de compra, né? Por exemplo, né? Casos como pools de compra, em que o agrônomo tem o conhecimento de um grupo de agricultores, que ele consegue fazer a compra, consegue fazer assistência técnica e consegue ajudar. Cooperativas, pela verticalização das cooperativas, por elas serem muito fortes e atuar em diversos setores, eu vejo ela crescer. Venda direta no Brasil, né? Você vê venda direta no Brasil. Nós, hoje, a maioria das empresas atendem 2.000, 3.000 agricultores, mas estudos mostram que você consegue atender diretamente no Brasil até 18.000 agricultores. Então, você Hum, tem um espaço para crescer venda direta. E, sem dúvida nenhuma, eu vejo que essas redes digitais, a hora que o agricultor tem mais confiança na entrega, tem mais confiança no parceiro, vai crescer muito, principalmente em produtos transacionais, ou seja, produtos que o agricultor não precisa uma consultoria técnica, que ele não precisa da ajuda de ninguém, ele vai comprar através dos canais digitais, e nós já estamos vendo isso em alguns segmentos e alguns setores com esse crescimento. Então, essa diversidade de canais de acesso, entender que o Brasil é diverso, né? Então você tem uma probabilidade maior no Cerrado de ter venda direta, mas no Sul não adianta você ir para venda direta, você tem que ter a cooperativa como principal pilar. Então, entender esse Brasil faz parte da lição de casa de qualquer executivo, né? o que dá a impressão é que, na verdade, há oportunidade para todos, desde que a estrutura da distribuição, da empresa distribuidora, seja eficiente e conheça o que está fazendo. Estou enganado? Sim, exato. Não, perfeito, Daniel. Eu sempre digo, né? O mercado de insumos agrícolas no Brasil é da ordem de 350 bilhões de reais. Isso daí é duas vezes maior do que a rede do que o mercado de farmácia, por exemplo. Então, Uhum, olha o tamanho que nós vivemos, olha o tamanho desse mercado. E você tem a oportunidade para construir a sua estratégia. Então, depende uhum. muito do que você quer, né? Então, você fala assim, pô, a venda direta no Brasil é possível, só que é a mais cara para ir, né? Por outro lado, você tem uma cooperativa que gosta de lidar com empresas mais tradicionais, de empresas com marcas. Então, você tem que ter essa leitura, mas a oportunidade é muito grande, né? Você vê, por mesmo esse setor sofrendo o que nós tivemos uma queda no valor de mercado menor do que 20%. Então, Ah, e muito afetado em duas culturas, né? Então, temos outras culturas para trabalhar. Então, acho que essa diversidade de atuação é muito importante para quem quer estar no negócio. tá, entrando um pouquinho então na perspectiva daqui para frente. A gente pode dizer que o pior já passou? Ou o que que a gente projeta aí para 24, 25? Ô Daniel, eu sou um otimista por natureza, né? Eu sempre acredito que o pior já passou, e para mim o pior já passou mesmo. Por quê? Porque o agricultor, ele fez duas safras, né? Principalmente a passada e a anterior, ele fez duas safras acreditando que o preço da soja ia ficar com os R$ 200 para sempre. Então, o Uhum. que que ele fez? Ele cometeu alguns erros sendo super otimista, né? Então, comprou insumos caros, se alavancou com bens, ou compra de terra, ou compra de equipamentos, ou compra de caminhão, ou compra de trator, e isso tem o equilíbrio e alguns sofreram mais. A próxima safra, eu vejo já que ele vai estar trabalhando sabendo que a soja vai estar no preço histórico. Então, o que que ele tem que fazer? Ele tem que redear essa soja, trabalhar com custo de produção baixo, trabalhar redeando esse custo de produção e trabalhando essas oportunidades. Eu acredito que esses 2 anos ensinou ele que ele tem que voltar eu sempre falo, né, o back to base, né? Voltar ao passado, ver o que ele acertou, fazer o arroz e feijão bem feito e trabalhar com base em produtividade, segurar os custos, né? E trabalhar muito a proteção dessas commodities, os custos dela, né? Nós vimos que os 2 últimos anos, quando estávamos com preços anteriores, o agricultor fazia muito pouco barter, né?
porque ele tinha medo de fazer barter e o preço subir. Agora Uhum, não, ele tem que fazer o barter, por quê? Porque ele tem que garantir o custo de produção dele. uhum. Especula com ganho, né? Não com o que você tem que fazer. Paga as contas, faz tudo certo e especula com ganho. Então eu vejo assim, não vai ser um grande ano, né, a próxima safra, mas também eu acredito que o agricultor, se tudo der certo, as chuvas estão vindo, na medida certa, nós vamos ter boas colheitas e uma rentabilidade melhor para os agricultores. Então dá para dizer que esse trauma recente foi mais didático do que traumático. Ou seja, a gente pode ver o lado bom disso. Sim, o grande ponto, né, Daniel, como eu te falei, a agricultura é cíclica e Ah, às vezes parece que a gente não aprende, né, que nós não aprendemos com os erros do passado. Isso já tá. aconteceu diversas vezes, né, que o agricultor teve essa rentabilidade. Mas a vida vai ensinando e nós vamos aprendendo, né, como executivos desse negócio, que nós temos que entender a jornada, entender o agricultor. Mas uma coisa eu sempre te falo, cara, não tem. é, Três princípios são básicos de qualquer negócio, né? Conhecer o seu cliente, conhecer o seu agricultor, você ter credibilidade com os fornecedores, né? Você trabalhar com fornecedores, que nem no meu caso aqui, pô, eu trabalho com a John Deere, mas nos meus 40 municípios eu tenho uma lealdade sanguínea com a John Deere, né? E eu sou a ponte que conecta os produtos da John Deere ao agricultor. Um Uhum. distribuidor, ele tem que fazer isso com os fornecedores, ele tem que escolher quais fornecedores ele vai ser essa ponte. E o terceiro é você ter um time muito capacitado, né? As tecnologias, a inovação, o agricultor cada vez mais jovem, cada vez precisando de tecnologia. Nós precisamos preparar as nossas pessoas para atender o agricultor dessa melhor maneira. Tá, então esse cenário podemos dizer, de otimismo moderado agora para a safra 24, 25, né? Ele afeta de maneira diferente os diferentes segmentos, ou seja, fertilizante, defensivo, que o senhor tem experiência em todos eles, e maquinário. O que que a gente pode comentar por alto aí, brevemente, desses três segmentos? Eu acredito que para insumos ele vai ter uma recuperação maior do que para máquinas, por exemplo. Porque máquinas, como o investimento é pesado, Ah, o agricultor ele vai renovando a frota aos poucos, né? Então, conforme você tem crédito, conforme você tem uma maior rentabilidade, ele vai trocando as máquinas. Nós tivemos uma queda muito grande no mercado de máquinas. Acredito que vai ter uma recuperação muito leve. Então, para mim, o cenário vai ser muito parecido com esse ano. Mas a hora que você olha fertilizantes, a hora que você olha defensivos agrícolas, que os estoques reduziram, os preços já voltaram ao normal, biológicos crescendo muito, né? Nutrição especial crescendo muito, você consegue ver essa diferença de setores. E principalmente culturas, né? Outras culturas que estão em um momento bom, né? Você vê no próprio Mato Grosso do Sul, o setor de florestas crescendo absurdamente, cana-de-açúcar voltando a ter rentabilidade, né? Coisa que eles sofreram muito no uhum. passado, agora estão tendo essa rentabilidade. Então, varia muito. Eu acho que tem algumas regiões que vão ser mais impactadas, mas muito disso, né, Daniel? Eu falo assim, nós temos que ver muito o clima esse ano. Ah. Acho que o clima vai desenhar muito a perspectiva dessa safra. Se nós tivermos um bom clima, uma boas chuvas regulares, vai ajudar o agricultor a ter mais equilíbrio para sair dessa situação com muito mais zelo e com muito mais facilidade. Perfeito. Esperamos que isso aconteça, né? Que seja positivo aí para os agricultores. E as chuvas, pelo menos nos últimos dias aí, e laninha moderada, indica que pode ser sim mais positivo esse ano, né? E é muito legal isso, né, Daniel? A gente fez um trabalho de correlação, né? De falar assim, pô, o que mais impacta a compra de máquinas pelo agricultor? É o dólar, é a taxa de juros, a conjuntura política ou a chuva? O que mais impacta é a chuva. Se chover bem, o agricultor acredita mais, o agricultor compra mais. Então, como as chuvas estão vindo, né, principalmente para nós aqui, estão vindo em boa dose, na hora certa, nós acreditamos que essa safra vai ser um pouco melhor do que o ano passado. Que assim seja, que assim seja. Senhor Renato, gostaria de agradecer muito o seu tempo, as informações, os esclarecimentos e me colocar à disposição sempre que o senhor queira comunicar alguma novidade ou aconselhar aí nosso setor, tá bom?
Legal, Daniel, obrigado. Acho que novidades a gente sempre precisa, né? Como eu te disse, nós somos privilegiados de ter os agricultores que cada ano fica mais jovem, né, no Brasil. E essa jovialidade do agricultor faz com que ele seja mais inovador, Perfeito. faça com que ele queira produzir mais. E estamos aqui para isso, né? Vendemos tecnologia para o agricultor. Excelente. Obrigado, senhor Renato. Tchau, tchau. Até mais, Daniel. Um Até abraço. mais. Obrigado. Abraço.